A Baleia Assassina Negra, a reencarnação de Calypso. Como isso é possível? O protagonista masculino, o segundo protagonista, o filho mais velho e o segundo filho da família Orcas. Sem dúvida, essa pessoa que está morta na minha frente é o mais novo. Calypso acabou ficando muito triste, já que ela chegou finalmente aos 22 anos. E ela se perguntava por que eles tinham que mexer logo com o Duque Dragão. E por que ela teve que parar logo justo nessa historinha de criança? Já era sua terceira reencarnação nesse conto infantil, aonde esconde um lado sombrio. O nome desse conto é Eu Me Tornei o Bebê, Terminal do Duque Pantera Negra. Na primeira reencarnação dela, ela conseguiu sobreviver até os 20 anos. Na segunda reencarnação, ela conseguiu sobreviver até os 21. E na terceira, ela finalmente chegou aos 22. Calypso, ela se sente muito eufórica, já que ela sempre reencarna nessa família de vilões, que é a família Orcas. Se ao menos eles não tivessem mexido com o Duque Dragão, talvez ela poderia chegar um pouco mais longe e sair desse luto infernal que ela vive. Olhando fixamente para o seu carrasco, ela pôde ver nas suas costas a sua terra natal, Seul. Isso levou ela a pensar que se ela se aproximasse do Duque agora na sua próxima reencarnação, ela pode finalmente conseguir voltar para a Coreia, talvez utilizando ele como uma chave para poder sair desse loop infernal e desse conto infantil, que tem um nome tão bonito, mas as suas intenções são tão ruins. Ao renascer, ela já estava com esse plano na sua mente. Todos ali presentes já estavam decidindo o futuro dela, e antes mesmo que ela pudesse decidir por ela mesma. Se ela fosse útil para a família Orca, ela pode ser vendida como noiva do Duque Dragão. Só que ela, infelizmente, ela foi inútil para a família, ela não despertou ainda. As crianças na família Orca, primeiro elas despertam para depois elas aprenderem a falar. Como ela ainda não despertou, ela é meio que inútil para a família. E na família de sucessão direta, somente o líder pode dar um nome à próxima criança. Sua avó, Okula Akikwasali, era a existência do poder massivo viva. Só para ficar mais explícito, quando uma pessoa é muito poderosa na família Orca, ela pode quebrar as restrições humanas. Ela poderia, acima de tudo, usar os poderes de outros animais aquáticos, não somente o poder das orcas. Ao ver a sua neta, ela não ficou muito impressionada. E olhando com nojo para a nossa protagonista, por sorte, a pessoa que estava querendo anotar o nome dela ficou insistente para que a avó dela desse o nome logo para a criança. Foi assim que ela deu o nome de Calypso. Calypso, por não ter poder, ela resolveu utilizar outra técnica para chamar a atenção da sua avó. Ela resolveu simplesmente falar. Crianças nessa família demoram até os 5 anos para conseguir falar. Primeiro elas despertam, antes depois de falar. Como isso chamou a atenção por uma criança antes dos 5 anos conseguir falar, a sua avó, ela ficou muito interessada nela, mas ainda ela precisava mostrar mais para sua avó. Foi então que Calypso resolveu mostrar suas garras. Ela puxou o cabelo da sua avó, mostrando para sua avó que agora ela tem dentes. Assim que ela chamou a atenção da sua avó, Calypso, ela foi transferida para outro lugar, e ela finalmente concluiu o primeiro passo, mas agora ela precisa achar um guardião. Ela precisa de alguém que pudesse apoiá-la antes dela despertar. Se ela fosse vista como inútil para a família, ela poderia ser descartada, literalmente. Então ela precisa mostrar que ela é útil para que ela possa ser vendida quando ela fizer 10 anos para o Duque Dragão, assim usando ele como uma chave para sair desse loop infernal. Mas primeiro ela precisa sobreviver, é claro. Nessa família que o poder, ele é acima de tudo. Criada por um dos vilões e uma história de sobrevivência. Filhos, eles não têm culpa dos pais quererem algo melhor. A protagonista só queria mostrar para sua mãe que ela comprou algo com seu próprio dinheiro. Tudo que a sua mãe pôde mostrar para ela era um sinal de frieza, deixando bem claro para ela que as conquistas dela não era nada demais para ela. E ela sempre comparava a nossa protagonista com os irmãos dela. Até nesse mesmo momento, ela estava sendo excluída de novo da sua família. Sua mãe iria partir para a casa do seu avô para contar para os seus avós uma nova novidade. O seu irmão havia entrado numa universidade. Mesmo estando triste por ter sido excluída, ela já entendia que desde nova ela era uma estranha na sua própria família. A sua mãe, ela tinha um favoritismo muito grande pelos irmãos dela, não por ela. Ela não gostava dela, parecia. Tratando ela muitas vezes como se ela fosse qualquer outro tipo de pessoa, uma serva, uma empregada qualquer. Aos 23 anos, a nossa protagonista também tinha entrado numa universidade, e ela era se autossustentável, ela tinha um trabalho de meio período, mas para sua mãe isso não era nada demais. A dor dela de ser tratado como lixo pela própria família era difícil de preencher. Sorte ou não, ela acabou achando uma novela chamada Adoção. O nome extenso da novela era Pensei ter sido adotada, mas errei. A novela se tratava da protagonista que ela foi adotada por um pai que era muito carinhoso e muito amoroso com ela. Era difícil ler a novela, pois ela vê uma pessoa que era tratada muito bem pela família, era muito difícil de preencher o seu coração que era vazio de amor. Ela se perguntava se ela tivesse nascido em outra família, talvez ela seria feliz. Alguém resolveu ouvir os seus lamentos e resolveu dar uma outra chance para ela. Ao acordar nesse novo corpo, por ela ler várias novelas, ela soube que ela reencarnou em uma outra pessoa. Depois de olhar aqueles monumentos de dragões, ela percebeu que ela nasceu na novela que ela estava lendo na noite anterior. Ao confirmar que ela realmente estava na casa Ethan, que era uma família que era descendente de dragões, a família Ethan era extremamente poderosa, mas se eles usassem os seus poderes ao máximo, eles acabavam ativando um frenesi, fazendo com que eles tivessem uma fome tremenda por guerras e matanças.
Mas na novel dizia sobre a protagonista que ela tinha o poder de purificar. Ela conseguia inibir essa doença do protagonista e das outras pessoas dessa família. Por isso que ela foi muito bem vista. Mas a nossa protagonista, ao se olhar no espelho, ela percebeu que seu cabelo era rosa. E a protagonista da novel tinha um cabelo preto. E foi aí que ela se tocou que ela não era a protagonista. Na verdade, ela era Erin Ethan, uma criança ilegítima que foi expulsa depois dos seus 5 anos, especificamente no Ano Novo, porque ela foi questionada sobre a sua legitimidade na família e ela acabou sendo expulsa, deixando ao relento. Erin, sabendo que ela tem pouco tempo antes de ser expulsa e ela tem que achar uma saída para não ser expulsa de maneira tão desonrosa. Só que a sua serva avisou para ela que no dia seguinte é o Ano Novo, então ela só tem 24 horas para achar uma nova saída e ela não quer ser expulsa daquela maneira. Ela se lembra que essa personagem foi expulsa porque ela era uma besta largata. A família Ethan consegue controlar a sua forma dragão. Por ela ter sido exposta, acabaram questionando a legitimidade dela. Mesmo ela sabendo que ela vai ser expulsa, ela quer achar uma forma dela ir para uma outra família ou para um lugar para que ela não fique no relento e morra de fome. Um banquete de reencarnação. A última refeição ela sempre é mais saborosa. Ao saber o seu destino, o sabor da comida lhe retorna automaticamente. Luana, a terceira princesa, ela só queria comer. Infelizmente para ela, os seus carrascos chegaram cedo demais. Caminhando entre os caídos, Luana ela foi encaminhada até a parte da família real. Pelas suas vestes, a primeira princesa Ingrid achou que ela tinha errado o local e deu uma dica para que ela saísse dali. Mas Luana ela se apresentou como parte da família real. A primeira princesa não conhecia Luana, pois a segunda princesa sim. Todos conheciam Luana como uma princesa que vivia no palácio abandonado. Luana ela era a princesa abandonada. O seu pai teve um caso com a mãe dela. A mãe dela acabou morrendo no parto e como o rei não queria entrar em inimizade com a rainha, ele manteve a Luana o máximo possível afastada. E diferente das outras princesas que tinham tudo, ela não tinha tudo. Mas ela não ligava para isso, também ela não era muito triste com essa jornada da vida dela, já que ela sabe o que vai acontecer nesse futuro. Todos ali presentes seriam decapitados. A nossa protagonista reencarnou no corpo da Luana. Ela gostava muito de ler essa novel. E tinha 2 protagonistas. A primeira protagonista é a princesa Ingrid. Já que a Ingrid ela tem uma boa aparência e ela é muito bem apresentável, ela é muito bem prendada. O protagonista masculino da novel, ele era o Imperador Louco. Ele buscava literalmente dominar todo o continente. Quando o Imperador ele soube da beleza da Ingrid, ele acabou desejando ela. Mas ele não ofereceu um lugar ao lado da mesa dele como rainha, e sim como concubina. Ingrid, ela não aceitou ser concubina. O imperador, ele se sentiu humilhado ao saber que foi rejeitado e mandou o duque destruir completamente o reino de Ingrid. E aí acabou surgindo um triângulo amoroso entre o imperador que amava a Ingrid e o duque que se apaixonou pela Ingrid. Luana, ela sabia do destino de todo mundo, por isso que ela só queria encher o bucho dela antes de morrer. Tudo estava literalmente de acordo com como ela tinha lido na novel. O Duque Legion, ele iria aparecer e ele iria gostar da Ingrid. Mas vê-lo de perto, Luana começou a se recordar dos apelidos da novel do Duque, que era o cachorro do imperador ou a espada do imperador. Por ela ser meio diferente no meio de todos, Legion foi até ela. Queria saber por que ela estava fazendo uma comida no meio daquele caos. Luana, ela disse que só fez aquilo porque ela queria comer carne seca. O Duque, vendo que ela tentou fazer algum prato pela última vez, ele resolveu provar essa carne seca. Ele falou, dependendo da carne seca, se for muito ruim, ele vai matar ela dolorosamente, mas se for boa, ele vai matá-la muito rápida. Assim que ele provou, ele mandou prender Luana. Duque pensava que a Luana era uma bruxa, por isso que ele ia torturar ela. A família do Legion, ela foi amaldiçoada por uma bruxa, para que eles perdessem o paladar. Por isso que ele não podia sentir o sabor da comida. Tudo que ele comia tinha gosto de bosta, mas a comida da Luana tinha sabor. Luana, para sobreviver, ela se afirmou como uma bruxa, fingiu que ela era uma bruxa. E Legion disse para ela que, se ela preparasse outro prato e tivesse sabor, ele iria poupá-la. Não só ela, mas sim a família dela também. Essa é a vida da nossa protagonista que reencarnou nessa novel de romance, no corpo de Luana. E agora ela vai ter que fazer comidas para sobreviver. Eu sou a vilã, mas eu também sou muito boa cozinhando. Depois de anos de trabalho árduo, a nossa protagonista finalmente teria um pouco de paz e poderia descansar por uma semana direto. Entretanto, o universo ele tinha outros planos para ela. Pensando que poderia ser só mais um sonho louco, a mesma ficou chocada com as interações das pessoas ali. Ela se perguntava por que ter um homem estranho gritando com ela. Infelizmente para ela, a resposta pela sua angústia veio cedo demais. O homem em questão gritava e chamou ela pelo nome, assim a chamando de Adeline. Nossa protagonista começou a ligar os pontos e acabou ficando pasma ao descobrir que reencarnou no corpo de Adeline, a vilã de uma novel que ela estava lendo. Segundo os capítulos da novel que ela estava lendo, ela se lembra que a mesma seria expulsa da casa pelo pai dela. Infelizmente, os feitos de Adeline era perverso demais, e nada poderia ser dito naquele momento que salvasse ela. Tudo que restou foi ver seu corpo sendo arrastado da residência da família. A protagonista sabe que Adeline, assim que foi chutada de casa e perdendo completamente o apoio da família, por ela ter mexido com a protagonista da novel, Adeline ela morreu com fome, sozinha e sem nada. A protagonista ela não quer viver o mesmo destino final da Adeline.
Isso fez ela se lembrar dos feitos dela no seu corpo original. Antes, a nossa protagonista ela era uma grande chefe culinária coreana. Os seus feitos foram tamanhos que ela ganhou vários prêmios na sua trajetória. Já que ela tem um grande conhecimento vasto da culinária coreana, ela pretende usar o seu conhecimento para viver uma trajetória totalmente diferente agora, já que segundo a nova, a história da Adeline já terminou, já com ela sendo chutada de casa. Então ela pretende viver a sua própria história. Depois de vender todos os objetos de valores que estariam no seu corpo, Adeline, a nossa protagonista resolveu criar uma barraquinha para vender doces. Existia um doce coreano que era muito fácil de produzir, daria para você produzir bem rápido e traria muitas vendas, já que atrairia crianças. Como no mundo moderno, o estilo desse doce deu muito sucesso, já que as crianças amaram brincar com esse doce. A nossa protagonista caminhando até a pousada e pensando o que vai fazer amanhã, já que ela está tentando juntar dinheiro bastante para abrir uma taverna, uns homens estranhos apareceu e disse que queria levá-la. Sem ter nenhum tipo de direito de escolha, ela foi. Ao chegar lá, ela descobriu que quem convocou ela foi Carlos Oberon, o segundo príncipe. Depois do falecimento do rei, o segundo príncipe foi incriminado pelo seu irmão, que é o protagonista da obra, e depois disso ele perdeu tudo e acabou virando vilão. Kylo soube do doce de Adeline. Caso ela seja muito boa, ele vai contratá-la para ser sua chefe particular. Esse manhwa não tem muito capítulo aqui no BR, mas ele tem muitos capítulos no gringo. Por isso que eu botei para vocês escolherem. Vou até deixar o nome gringo para quem souber falar inglês aí, ou ler mais ou menos o básico, ver por lá. A Maga da Culinária. Era uma vez uma história de fantasia, onde Silva sonhava com seus dias de glória, quando ela podia degustar um frango assado. A fada Erin, que estava com ela, perguntava o que é isso de frango assado. Silva dizia para ela que era impossível explicar sem experimentar. Vendo o tamanho de devoção daquela cliente em falar sobre alimentos, o dono da barraca reconheceu Silva como uma maga das plantas. Por ela não saber muito sobre esse lugar, ela perguntou para ele como ele sabia que ela era uma maga específica da planta. O dono resolveu explicar para ela um pouco mais sobre esse mundo. Os magos geralmente eles possuem uma forma corporal que condiz com seu elemento. Geralmente o cabelo e a sobrancelha são da cores dos seus elementos. E ela é uma maga das plantas, é uma maga extremamente rara nesse mundo. Por essa observação, ele soube que Silva era uma maga das plantas. O protagonista, ela nem sempre foi chamada de Silva. O seu nome real era Yeonjung. Ela era uma tatuadora antes de vir parar nesse mundo estranho para ela. Tudo que ela se recorda no dia antes que ela veio parar nesse mundo foi exatamente ela ter terminado uma tatuagem de uma cliente e depois de um longo dia de serviço ela simplesmente queria só comer um prato de comida. Só tinha duas coisas que ela amava muito naquele mundo: a tatuagem e comer. A mesma até aperfeiçoou seus talentos culinários só para poder cozinhar pratos melhores para que ela pudesse degustar. Mas no meio dos seus devaneios culinários, ela recebeu uma notificação dos seus fóruns de novel. Havia lançado uma novel com todos os capítulos já lançados. A premissa da novel era muito simples. Contava sobre o Félix, que era um príncipe dragão, que ele foi envenenado desde criança pela sua madrasta nos alimentos, fazendo com que ele perdesse o paladar dele. A sua madrasta, ela queria matá-lo para poder roubar o seu trono. Tanto que ela criou até um plano para ter uma tentativa de golpe. Félix, o príncipe dragão, ao descobrir os segredos mais profundos da sua madrasta, ele resolveu meter o pé do reino para que ela não concluísse os planos dela, para que ele pudesse ficar um pouco mais forte, para no futuro ele conseguir recuperar o seu trono. Yeonjung amava tanto comida que ela sentiu muita pena dele por ele ter perdido o paladar dele. No meio dos seus lamentos, Yeonjung ela recebeu uma visita nada agradável em sua casa. Por ser uma mulher muito corajosa, ela foi até lá para ver quem era que estava chamando ela atrás da porta. Entre medo e coragem, Yeonjung escorregou pela escada e acabou falecendo. E ao abrir seus olhos, ela percebeu que estava dentro desse corpo estranho. Querendo fazer um pouco da comida para que ela se lembrasse do seu mundo, ela foi até uma loja de legumes. Os magos de plantas são extremamente raros, e por isso é muito difícil ter legumes bons. Somente nobres têm condições financeiras para comprar um legume. Sabendo que não vai ter outra escolha, a nossa protagonista descobrindo que alimentos frescos são muito mais difíceis de se achar aí, ela resolveu utilizar os seus poderes e ela vai conseguir. A Eren explica para ela que ela só conseguiu porque ela tem os poderes do Rei Dragão, ela tem metade dos poderes dele, já que ele tem acesso a todos os elementos. E como ela tem o elemento da planta, isso foi ativado muito mais fácil para ela, né? Esse manhwa, ele é muito na cara, ele mostra muita coisa, então não daria para fazer simplesmente uma recomendação, né? Poderia fazer um resumo completo, mas eu quero que vocês vejam que esse manhwa é muito bom mesmo. Eu sou a sua mãe. A força de uma mulher sempre aumenta quando ela tem uma cria. Existem vários tipos de cenários difíceis para uma mãe, e esse era um dos piores possíveis, já que uma mulher que está em 9 meses de gestação é extremamente difícil sobreviver no cenário onde o mundo está participando de uma infecção global. Para dificultar um pouco mais a situação dela, os zumbis eles replicavam as últimas falas que eles falaram antes dele ser contaminado. Pode até apenas parecer um pedido de socorro, mas do outro lado das falas existia um predador. A situação para aquela mãe ainda piorou, a bolsa dela estourou. Você está achando que não pode piorar? A mesma foi mordida. Existem 2 tipos de medo que ela tinha em sua mente. O primeiro é que se ela gritasse, os zumbis poderiam achá-la e devorá-la.
e poderia até matar o filho dela. O segundo medo era que se ela foi contaminada, o que seria da filha dela depois que a infecção se espalhasse pelo corpo dela? 7 anos no futuro, uma criança estava sozinha e com medo, já que a mesma estava sendo perseguida por um monstro. Na verdade, aquele monstro que havia perseguido a criança era a nossa protagonista, que estava sendo perseguida pelos zumbis e foi contaminada no final. Devido ao seu senso forte de proteção de uma mãe, ela continuou com a sua consciência, visando proteger a sua filha Bessine. Assim que terminar aquela brincadeira de pique-esconde, a Prota resolveu caçar. Mesmo sendo imortal, a fome era descomunal em seu corpo. E claro, a sua filhinha também precisava comer. Os humanos começaram a se refugiar, levando os zumbis a cometerem canibalismo. Mas devido à inteligência da nossa protagonista, já que ela era 50% zumbi e 50% humano, ela conseguia lidar com esses zumbis que só eram guiados pela fome. Uma coisa chamou a atenção da nossa protagonista no meio daquele breu. Os zumbis, eles são literalmente insetos, eles são guiados pela luz. E quando ela viu duas pessoas literalmente implorando para morrer, a Prota resolveu ajudá-los. Mas por ela ser um zumbi, os humanos achavam ela uma ameaça. Percebendo que não tinha nada para fazer, já que como é que ela iria proteger uma pessoa que achava que ela era um monstro? Ela resolveu deixar eles sozinhos. E a estupidez deles levaram eles a serem devorados. A nossa protagonista, ela tinha uma filha para criar, então ela não podia ficar focando em outras pessoas. De tantas coisas que eu poderia me tornar, eu me tornei logo um corvo. Aquela frase, sonho pode se tornar o seu maior pesadelo, não era brincadeira. A nossa protagonista estava considerando esse dia o dia mais feliz da vida dela. O veterinário-chefe faltou e ela foi encarregada de limpar a jaula dos predadores. Ela era fanática por predadores, já que a mesma amava aquele senso de perigo. Infelizmente, o seu sonho acabou se tornando realidade. Infelizmente, quando ela acordou dos seus sonhos, ela percebeu que ela estaria no pesadelo. Alguém acabou deixando uma jaula de uma onça aberta, e essa onça saiu, e ela acabou matando a nossa protagonista. Como ela amava muito animais, alguém resolveu transformá-la em um animal. Porém, como mais uma rasteira do universo, ela acabou se tornando um animal específico, que era um corvo. Os corvos, eles são vistos em todas as novelas, livros, como seres ligados à morte, e ninguém queria ter um corvo como estimação perto dele. A Prota, ela ficou bastante puta com aquela situação, de ter ido para outro mundo, mas como um corvo. As pessoas, quando reencarnam como príncipes, princesas, reis, rainhas, e ela acabou se tornando logo um corvo. Depois de um tempo, pensando no assunto e aceitando aquela situação, a nossa protagonista resolveu achar um humano para ver se ele adotasse ela, já que ela era uma pessoa muito inteligente, e ele visse que aquele ali era um corvo inteligente, para ele poder alimentá-la, em vez dela ficar procurando alimento para sobreviver. Voando pelo ar, ela acabou ouvindo um grupo de orcs falando que eles haviam machucado o humano. Sabendo que os humanos acabam vendo o corvo como um símbolo da morte, a mesma resolveu ir até esse humano, mas com uma abordagem um pouco mais tranquila. Ela não ia chegar nele, iria fazer nenhum alarde, ela simplesmente ia chegando pouquinho em pouquinho. Assim que ela achou aquele humano ferido, ela resolveu mostrar para ele que ela não era uma pessoa má, mostrando para ele que ela iria ajudá-lo, assim levando os orcs para longe dele. Como aquele ali era um trabalho de confiança, ela resolveu trazer um pouco de alimento para ele, já que ele estava muito ferido. Depois de alguns dias, passo a passo, requerindo a confiança daquele humano, ele finalmente deu um nome para ela, que era Renele. A nossa protagonista, com o passar do tempo passando com esse humano, ela lembrou de umas memórias que ela tinha depois de uma novel que ela leu. Essa webtoon que ela leu, o nome do protagonista era igualzinho do cara que tava com ela, que era Calmate. Ele era um príncipe herdeiro que morreria pros orcs. Foi literalmente como se estivesse lendo o livro, foi exatamente o que aconteceu com ele. Por sorte ou azar, a nossa prota acabou salvando ele. E agora René precisa ajudar o príncipe a sobreviver a esse inferno que estão tentando matar ele, para também tentar achar uma forma de descobrir uma maneira dela voltar a ser humana. E descobrir por que ela foi parar justamente nessa novel, e como um corvo ainda. A Grande Duquesa do Norte era secretamente uma vilã. Heloise Uayuana, a Grande Duquesa do Norte, ela era mencionada pela sua bravura, mas no fim ela deixou seus sentimentos humanos falarem mais alto. Ela acabou matando a grande santa Rosiana, que seria o amor da vida do atual rei, o Caim, e também ele era o seu melhor amigo. Heloise, mesmo sendo torturada para entender o motivo dela ter feito aquilo, ela não tinha nada a dizer. A única coisa que ela pediu para Caim como um ato de misericórdia era que ele a matasse logo, já que ela não iria falar nada. Não importava o que acontecesse com ela não ia contar nada. E Caim, percebendo que Heloise realmente era uma pessoa de palavra, ele simplesmente atendeu seu desejo e resolveu matá-la. Essa, na verdade, era uma novela que a nossa protagonista estava lendo, A Coroa de Sangue. Ela não esperava por esse fim, já que Heloise era uma das protagonistas da obra. E ela pensava, como é que ela pôde morrer logo assim? Enfim, essa novela era bem previsível, assim como a vida real. Wang, ela era de uma família bem rica. Desde sempre, os seus pais colocaram ela para fazer vários esportes e também muitas modalidades diferentes. Tudo que ela fazia obrigatoriamente fazendo, só uma coisa que ela gostava muito, que era o Kendo. Já que quando ela fazia Kendo, ela se sentia muito feliz. Até que esse dia chegou, o dia que seus pais mandou ela parar de fazer Kendo. Já que eles investiram muito nela, então eles queriam que ela desse frutos.
ela era obrigada a se graduar como professora, e depois que ela se tornasse uma professora, os pais dela arrumaram um homem de boa família para botar ela para casar com essa pessoa. O Wang percebeu que ela não tinha escolha, então ela simplesmente aceitou viver a vida que não seria dela. Assim, ela se formou como professora, e mesmo quando tudo foi tirado dela, só tinha uma coisa que não foi tirado dela. Era uma única coisa que fazia ela feliz, seria ler novel. Pelo menos nas novels, os finais felizes agradavam ela, já que o final era muito ruim. Wong descobriu que queria a terceira temporada da Coroa de Sangue. Ela ficou muito feliz, já que essa novel era uma novel que ela amava muito. Por causa do descuido dela, ela acabou sendo atropelada e não estava mais entre os vivos. E por causa da dor de cabeça que ela estava sentindo, ela demorou muito tempo para raciocinar que ela não estaria mais no seu mundo, até que uma empregada começou a chamá-la de Heloise, que era a grande duquesa. Depois de se olhar no espelho, ela percebeu que realmente ela estava no corpo de Louise. Wang notou que ela morreu naquele acidente. E agora ela está dentro da novel que ela amava ler, Coroa de Sangue, no corpo da Louise, que teria uma morte sem sentido. Em sua vida antiga, ela não pôde escolher como ela iria viver. Mas nessa vida, ela vai escolher sua própria maneira de viver. Ela se lembra dos eventos que vai acontecer daqui a um ano. O imperador vai morrer, o príncipe vai sumir por 5 anos, e a novel não mostra para onde o príncipe foi. E Louise, ela percebeu que a única maneira dela sobreviver é não se envolver com o Império. Ela resolveu passar esses 1 ano lutando contra monstros e bestas que no seu território tem. Depois de passar 1 ano lutando contra várias criaturas, ela recebeu a notícia que o Imperador morreu, então ela mandou fechar as portas do norte, para não ter nenhum envolvimento com o Império. Só que alguém invadiu o seu território. No seu território tinha umas pedras que mostravam se alguém invadisse ou não. Ela foi pessoalmente lá ver quem era o inimigo. Só que na verdade era o príncipe. E essa era uma das lacunas que não estava mostrando na novel. O príncipe ele foi 5 anos para o norte. Sangue profano. Tudo começou há mais ou menos 10 anos atrás. Seres monstruosos que a gente só via em séries, filmes e livros saíram das trevas aonde eles viviam e começaram a matar tudo e todos. Esses monstros eram chamados de vampiros. Com a descoberta dos vampiros, o mundo vivia um dilema: matar todos eles ou acreditar que, por eles já serem humanos, eles poderiam ter um pouquinho de humanidade. Tudo começa no orfanato, onde gangsters estavam intimidando crianças que viviam naquele orfanato, tentando forçá-las a informar aonde estaria o padre daquele lugar. E antes que o mal caísse sobre essas crianças, Uni, que era uma órfã, que tratava das crianças, já que ela era a irmã mais velha deles ali, apareceu para defendê-los, porém ela era só uma. Até que um homem estranho apareceu pedindo informações e fez com que os gangsters recuassem. Uni, ela tentou agradecer aquele homem bondoso, mas como tudo na vida ele se foi. Para Uni, esse dia estava sendo extremamente complexo, já que ela, à noite, iria para a faculdade. As crianças tentavam motivá-la para tentar deixar com que o dia dela fosse menos estressante. A faculdade era um lugar bem misterioso. E Uni pensava como que ela deveria chegar no seu primeiro dia. Talvez ela deveria cumprimentar todos. Será que ela vai ter amigos no refeitório quando ela for se alimentar? Quanto mais ela pensava, mais confusa ela ficava. Até que anoiteceu, ele estava indo para a faculdade. O seu ônibus estava passando por uma rua, onde havia uma aluna que havia sido atacada por um vampiro à noite, e ela foi morta. Os policiais, com receio de acontecer outro ataque, anunciou que à noite teria um toque de recolher. Chegando na faculdade, os calouros tiveram que passar por uma fase de iniciação, e ambos tiveram que beber e comer, até que o verdadeiro teste iria começar. Eles teriam que derrotar um veterano na bebida. Como todo mundo estava correndo daquele desafio, já que ninguém aguentava beber, Uni acabou aceitando, sim, derrotando o desafiante. Todo mundo começou a gostar dela e todo mundo começou a perguntar o seu nome, já que ali ela percebeu que ela poderia ser ovacionada por todos, depois de derrotar aquela pessoa. Quando todo mundo estava saindo, um amigo dela decidiu acompanhá-la até a sua casa. Caminhando naquela noite, algo estranho acabou acontecendo. Um vampiro apareceu e matou um dos gangsters que atormentou as crianças no orfanato mais cedo. E Uni tentou fugir daquele vampiro, já que o amigo dela acabou metendo o pé. Ela acabou sendo encurralada pela parede, e o vampiro começou a falar para ela que ele era um predador, e ele iria transformá-la em vampira para que ela se alimentasse das pessoas também. Mas quando ela estava encurralada e seria mordida por aquele vampiro, Uni mudou a sua forma e acabou se transformando num ser totalmente diferente de quem ela era, e acabou matando aquele vampiro. Uni, ela conta que ela nasceu vampira, e quando ela se sente ameaçada, o seu corpo ele se transforma nessa forma. Ela não entende o motivo, mas toda vez que ela coloca a coroa de espinhos, ela retorna ao normal. Agora nós temos que ver aos olhos de Uni como é que ela vai conseguir manter esse segredo, já que os vampiros estão cada vez mais à mostra nesse mundo e ameaçando muito mais pessoas. Essa história não tem um final feliz. Infelizmente, Uni vai ter que pagar um preço muito grande por esconder esse segredo. Meus brinquedos. Quem morre pode descansar em paz, mas sempre os que ficam são aqueles que mais sofrem. Os filhos devem partir depois dos pais, não ao contrário. A filha do vice-presidente deixou o mundo dos vivos. Ela sofria muito nessa vida. Por não querer usar o nome do seu pai e se passando como uma desconhecida, ela foi objeto de bullying. Ela foi castigada de todas as maneiras possíveis e teve que escolher o caminho mais difícil para lidar com aquela situação.
Isso acabou comovendo os cidadãos da Coreia do Sul. Todos esperavam o pronunciamento do pai dela, já que ele era uma figura muito importante no mundo. Mas a pronúncia dele foi o que ninguém esperava. Ele resolveu perdoar os agressores da sua filha. Ele dizia que ele não iria buscar vingança. Ele falou que não usaria sua autoridade para vingar de crianças, mesmo que essas crianças foram aquelas que levaram a sua filha à morte. Todo o país ficou em choque com aquela atitude dele, em perdoar os agressores da sua filha. Ele nunca sentiu uma dor tão grande em seu peito. Ele não os perdoou porque o coração dele queria. Na verdade, ele queria que eles pagassem. Ele precisava que todo mundo pensasse que eles passassem impune. Lee, ele adotou uma garota e queria resolver todos os seus problemas. E essa garota agora é a sua filha mais nova. E o nome dela é bem peculiar. O nome dela é Karma. Ela era uma criança muito especial. Quando ela tinha 12 anos, ela acabou fugindo da Coreia do Norte. Por causa dos experimentos que ela sofreu, o seu lobo frontal acabou sendo afetado, fazendo ela perder o raciocínio de dor e remorso, literalmente tornando ela uma psicopata. Como ela era muito perigosa, ela foi mantida numa prisão juvenil para pessoas que eram extremamente perigosas. Karma, ela era uma bomba relógio, ela podia estourar a qualquer minuto. O segurança de Lee avisou para ele que deixá-la ir para essa escola seria muito perigoso. Mas o plano dele era esse, mandar Karma para a mesma escola onde estão os delinquentes que mexiam com a sua filha. Literalmente era uma sentença de morte para elas. Lee só pediu um favor para Karma. Faça com elas muito mais do que elas fizeram com a irmã dela, que era sua filha. Ele tem uma outra regra. Deixe que elas venham até vocês, como cordeiros prontos para o sacrifício.